Boa noite a todos, resolvendo mais uma questão. Essa questão é relativa ao acento grave indicador de crase. Vamos ao enunciado. A alternativa que preenche respectivamente as lacunas é... Vamos analisar cada uma das construções. Na primeira eu tenho: a sua camisa é idêntica à que comprei. Aí a questão quer que você identifique se esse A vai ter o acento grave indicador de crase ou não, se ele vai estar craseado, né? Primeiro ponto. Eu tenho esse termo idêntica. Idêntica é o quê? É um adjetivo. Se é um adjetivo, eu tenho que analisar a sua regência nominal. O que é idêntico a algo ou a alguém. Então, eu tenho a exigência da preposição a. Só que eu tenho um pronome que é depois, né? Então, como fica essa construção? Com crase ou sem crase? Perceba que eu tenho um substantivo elíptico. O que é um substantivo elíptico? É um substantivo que ele não está descrito, mas a ideia dele está presente no contexto. Eu posso muito bem dizer: a sua camisa é idêntica à camisa que eu comprei. Então, se eu tenho esse substantivo elíptico, o que ocorre? Eu tenho o artigo definido feminino. A elipse é muito comum na ocorrência do acento grave indicador de crase. Ela ocorre geralmente quando eu tenho esse pronome relativo que a sua camisa é idêntica a, eu tenho a preposição, eu tenho essa camisa elíptica ao contexto, a, o artigo, camisa que comprei. Então a crase ocorre? Ocorre. Crase correta e obrigatória nesse contexto. Então a primeira construção exige a presença do acento grave indicador de crase. Vamos à segunda. Não falou da minha casa, mas fez referência à sua. Primeiro ponto. Quem faz referência a algo ou a alguém. Beleza. O que eu tenho aí? Eu tenho um pronome possessivo, né? Sua é um pronome possessivo da terceira pessoa do singular. E quando se estuda a crase ou acento grave, indicador de crase, é sabido que a crase é facultativa em relação a pronome adjetivo possessivo. Agora, se ligue na classificação. Pronome adjetivo. O que é o pronome adjetivo? O pronome adjetivo é aquele que é acompanhado do substantivo, dando-lhe uma característica de posse, já que é possessivo. E o que é o pronome substantivo? O pronome substantivo é o que substitui o uso do próprio substantivo, evitando assim a sua repetição. E o que ocorre nesse contexto? Eu não tenho um pronome adjetivo, eu não tenho um substantivo explícito do lado. Eu tenho um pronome substantivo. Eu estou evitando a repetição de quê? Do substantivo casa. E o que acontece nesse contexto? Eu tenho: não falou da minha casa, mas fez referência à sua casa. Eu tenho essa casa elíptico. E como se trata de um pronome substantivo possessivo, não há facultatividade no uso do artigo. Perceba também uma particularidade muito interessante. Eu tenho o quê? Eu tenho esse substantivo feminino casa. Casa tem uma particularidade ao que se refere ao uso do artigo. A casa, quando não está especificada, não ratifica o uso do artigo, ou seja, o uso do artigo não está presente. Quando eu digo vou à casa, a crase não ocorre. Por quê? Porque é uma casa qualquer. Eu não estou determinando a casa. Agora, quando eu digo vou à casa de meus avós, o uso da crase é legítimo. Por quê? Porque o verbo ir, que resulta nessa forma verbal vou, exige a preposição a, e casa tem o seu artigo ratificado, confirmado, em virtude do quê? Desse especificador. E o que acontece nesse contexto? Não falou da minha casa. É qualquer casa? Não, é a minha casa. Eu tenho um especificador antes. Depois essa casa foi o quê? Foi meio que retomada em outro contexto. Não falou da minha casa, mas fez referência à sua casa. É uma casa qualquer? Não, é a casa do outro elemento, da outra pessoa que está se comunicando nesse contexto. Então, o que ocorre? Primeiro foi mencionada uma casa, depois foi mencionada outra casa. Como eu tenho esse sua, né, que é um adjunta de nominal nesse contexto, é um pronome possessivo, né, um pronome substantivo possessivo, o que ocorre? Eu tenho ratificado o uso do artigo, então faz referência à sua casa. A crase ocorre? Ocorre, está corretíssima e é o quê? Obrigatória nesse contexto.
Caso fosse um pronome adjetivo possessivo, a crase seria facultativa. Por quê? Porque o uso do artigo é facultativo, com qualquer outra palavra. Em relação à casa, é o que eu falei, há de haver um especificador. Nesse caso, esse sua funciona como especificador desse substantivo elíptico casa. Então, não há erro nenhum. Segunda construção, tem o acento grave indicador de crase. Agora vamos à terceira. Os marinheiros chegaram à terra. O substantivo terra tem uma particularidade. Qual a sua particularidade? Quando o sentido dele é de terra firme, a crase não ocorre. Por quê? Porque não há uma especificação. Perceba que, assim como casa, terra só vai ter o uso do artigo ratificado ou confirmado se houver um especificador. E qual especificador é possível no contexto? A terra de meus avós, a terra de meus primos, a terra natal, quaisquer especificadores ou adjuntos adnominais servem nesse contexto. Cuidado também com a escrita de terra. Por quê? Às vezes as questões abordam terra com inicial maiúscula, se tratando do planeta Terra. Nesse caso, eu não estou falando do uso genérico de terra, mas estou situando o planeta. Então, nesse caso, se houver a exigência de uma preposição por um verbo, por um adjetivo, por um substantivo abstrato ou por um advérbio, a crase ocorre. É um exemplo que pode ocorrer, mas não é o caso. Então, vamos lá. Eu tenho chegaram. Quem chega, chega a algum lugar. E eu tenho simplesmente terra. Eu só tenho a preposição a, eu não tenho um artigo. E a preposição sozinha não constitui o quê? A contração necessária para a ocorrência do acento grave indicador de crase. Então, essa terceira construção é somente o a preposição. Então, carece do acento grave indicador de crase. Então, eu já tenho um gabarito, né? Primeira construção, eu tenho um acento grave indicador de crase porque eu tenho idêntica, é um adjetivo que exige a preposição a, tenho o substantivo camisa elíptico, então, idêntica à preposição, mas a artigo que antepõe esse substantivo elíptico camisa, né? Idêntica à camisa que comprei, crase obrigatória e correta. Na segunda construção, nós temos referência à sua casa, quem faz referência a alguma coisa, mais o a que antepõe esse substantivo feminino casa, né? Que está ratificado, né? O artigo é ratificado em virtude desse pronome. E na terceira e última construção, eu tenho o verbo chegar, que exige a preposição a, só que eu tenho esse substantivo terra que está sendo usado genericamente, no sentido de terra firme, na acepção de terra firme, então eu só tenho a preposição a exigida pelo verbo. Gabarito, então, da questão, letra B. Primeira construção com acento, segunda com acento, e terceira é só a preposição a, então só tenho o a isolado, sem o acento grave indicador de crase. Gabarito, letra B. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.